Um, dois, três, avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão do RPG de quinta, nessa noite sofrida, nessa noite arrastada, nessa noite penal. E aí, vamos agora voltar para a nossa mesa do estranho, do esquisito e do improvável, a mesa do culto às máquinas, a mesa de Numenera 2. E com isso, vamos chamar os poucos jogadores que participarão dessa sessão. A nossa promessa de que iríamos compor uma party de pessoas não faltantes, como sempre, é descumprida. E aí, a gente joga com o que sobrou, que sempre é só o tutano do RPG de quinta, que é nós. E vamos aí, chamando primeiro ele, o homem de muitas facetas, muitos áudios e muitas músicas boladas. Barra do RPG de quinta. E aí, pessoal, vou continuar jogando com o Mitríades, ele que é um erudito, um estudioso, um delve. E aquele que decifrou o enigma terrível do último episódio, descobrindo matematicamente que a soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa. Quadrado da hipotenusa. A soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa. A música de Mamonas Assassinas diz assim: eu não irei corrigir a banda. Você tá errado, Lucas. Você tá errado. Você tá querendo corrigir Mamonas Assassinas, que você tá errado. Esse cara, velho, esse cara tem que estar preso, algemado, velho. Esse cara não aprendeu nada. Não é merecedor de uma Brasília amarela com rodas gaúchas. Oxe, não tava indo pra escola pra fumar maconha. Não soube o que tá fazendo lá. Juvenil. Muito leigo, pô. Tá sendo leigo. Beleza. Aí. Aproveita aí dos acusadores, ele, Dio, o homem, cuja personalidade, o traço principal é Pepe Moreno. E aí, galera, estarei jogando ainda com Kazuma Mormont. Ele que é o que seria em outros sistemas um paladino. Aqui ele é meio que... Jamais. Digamos, um guerreiro, né? Seria classificado basicamente como um guerreiro / paladino. E vamos ver aí que esse sistema cheio de tecnologias inumeráveis tem pra nós. Espero que não seja um Fiat Uno. E vamos lá, galera. Fiat Uno é o carro definitivo, velho. Tu não sabe o que tá falando. É muito bom, Fiat Uno. Até o presidente acha. Voltando aqui, por fim, eu, dentre os jogadores, me arrastando, lutando, batalhando e perdendo PV pro sono, Jefferson, estarei jogando com ele, Shemok Din, o transmutado. Ele, um sacerdote das máquinas dos deuses antigos, conhecidos como os Luminarcas, sempre dando um passo de cada vez em direção à iluminação suprema, que é a perfeição máquina. E com isso, vamos por fim chamar ele, o nosso açoitador, o nosso algoz, o perigo que nos assombra e nos ronda, Lucas. E aí, eu sou o Lucas. Serei o mestre dessa campanha. Aparentemente a minha descrição é praticamente a mesma descrição de um cão de Daedalus. É o cão de Daedalus, né? De Lovecraft? Acho que sim. Não me lembro. Cão do Baskerville. Não. Cão de Baskerville é de Sherlock Holmes. E Conan Doyle. Tá falando de Lovecraft o quê? Os cães de Daedalus, é isso? Ele citou o único conto que ninguém lê. Tyndalus, cães de Tyndalus. Tyndalus, é isso mesmo, de Tyndalus. Eu só não li esse. Basicamente a minha descrição mesmo que isso. E sem mais delongas, na nossa mesa que está procurando por jogadores. Se você é um jogador de RPG, nunca jogou RPG, já jogou RPG, odeia RPG, quer jogar RPG, manda mensagem pra gente que a gente tem 2 vagas. Quer xingar a gente presencialmente? Ou presencialmente não, online, a gente vai abrir um canal pra você ficar 5 minutos ininterruptos chamando a gente de corpo. Só preencha as vagas se você estiver realmente interessado, não nos faça perder tempo. Não faça que nem doador de sangue lá no Emop, não. Apareça, porra. A gente vai arrumar um Fiat Uno e vai buscar você.
Por favor. É. Concentre-se. Fiat Uno, o bagulho é bruto. Dio e Evaldo, vocês foram os únicos que estavam no final da outra mesa. Por favor. Eu fiquei 60% na mesa. Logo eu tô Então vai, 60% faz o começo da mesa. Gente, eu digo a você agora, Jackson. Você botou o pau na mesa, agora eu quero você botar as bolas. Tente fazer o resumo que eu quero ver. Não, eu só Não. sei que o final teve um enigma aí. Peraí, deixa eu. Eu vou começar e você vai terminar. Lembrar, vai. Na sessão 4, que foi a última, durante essa sessão teve o flashback do personagem de Evaldo Mitríades, um personagem erudito que possui o dom da escrita, entre aspas, de verdade. Foi apresentado o mestre dele, um senhor idoso, e ambos estavam inconformados com a retratação histórica de um grupo específico, estavam determinados a promover um movimento onde parcialmente iriam fazer uma espécie de revisionismo histórico sobre o aspecto do que levou a um grupo determinado a ser executado, aparentemente. Eles depois testemunharam a execução de um outro grupo e foi apresentado que uma família nobre chamada Valé teve os seus bens incorporados ao patrimônio do Estado, da coroa, no caso. E depois disso, teve um momento de transição e a reestruturação do grupo. Nós três aqui que estamos presentes, Evaldo, o Dio e eu, com os nossos respectivos personagens, deixamos encarregado o sacerdote Arthur de reger a cidade de Úlcera, assumir temporariamente o controle, com algumas diretrizes incomuns, porém razoáveis. O grupo então partiu de Úlcera e acabou rumando a noroeste, onde encontrou o Pináculo do Vazio. Esse que é uma espécie de santuário, um templo dos antigos luminarcas, né, que é intitulado também uma das 3 pontas da convergência, o que parece ser um lugar físico ao qual um desses 3 templos converge. E em seguida a gente se deparou com essa construção, que era composto de uma espécie de tecnologia anciã. E deixa eu ver o que mais. Aí já deu merda, que eu precisei sair da mesa. Aí Lucas disse que, usando o conhecimento dos antigos, que foi cuidadosamente preservado nas cidadelas, o Mitríades, o personagem de Evaldo, conseguiu resolver um enigma nesse local para tentar acessá-lo. Lembrando que o personagem Mirila e Saik, os personagens de Dryon e Tamis, também não estavam presentes. E isso é tudo que eu tenho para lembrar da sessão anterior. O restante aí, os outros 2 podem complementar. Olha, Evaldo. Bom, só um ponto. A questão da família Valé foi acusada de surrupiar no Meneras. A ideia é que o Mitríades forjasse alguns documentos que iam conter um leve traço de verdade e se ia incorporar os bens para a família do Kazuma. Isso ia levar um tempo, forjar atestados de casamentos bem longínquos e tudo mais. É católico. E aí, o que acontece? Quando a gente chegou nessa cidadela dos sacerdotes dos Ions, muitos sacerdotes vão para lá, certo? Muitos nobres vão para lá, e aí ficam barrados no baile e formam um bocado de favela. Os puxadinhos. Uns puxadinhos. Os peregrinos, né? E tipo isso. E aí nos foi informado que um visitante era o senhor desse santuário, certo? E visitantes são seres que não são desse nono mundo, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, alguém, ou eles não sabem mais como voltar, ou não querem voltar, ou não podem voltar, uma coisa assim. Alguns dizem que eles não sabem como voltar, outros dizem que eles não querem voltar, e é isso. Ninguém sabe a real verdade. E no final, o que parecia que eles eram um professor de 7ª série que tinha uma prova que você precisava simplesmente passar uma fórmula para eles, mas como nós dizemos em um mundo de semi-analfabetos, que sabem mexer em um Arduino, mas não sabem fazer nada da mão.
Me senti Eu não estou ofendido. compreendendo O bom que é o personagem mais Nada. tecnológico é o de Jefferson e a voz dele ficou robótica. Com um mero estudo em base. Não tão mero, mas observando os padrões dos símbolos do teste, que colocava à prova tanto os nobres quanto os sacerdotes e tudo mais, o Mitríades reconheceu o padrão de fragmentos de conhecimentos de eras antigas, onde a galera não tinha tanto acesso às facilidades que a vida oferece nesse nono mundo e tinha que fazer as coisas no braço mesmo. E para isso eles desenvolveram diversos métodos e com isso vários conhecimentos foram gerados, foram preservados, alguns foram esquecidos e um fragmento de conhecimento é um cálculo simples, mas incrivelmente poderoso, que abre portas para conhecimentos maiores. E curiosamente essa era a chave para entrar no santuário. a fórmula matemática. Acompanhada, a fórmula para resolver esse problema é acompanhada de um mantra. A soma do quadrado dos catetos é igual à porra da hipotenusa. Isso cantado de forma lírica em Lá menor. Beleza. Jefferson e Evaldo, vocês têm um ponto de sorte extra. Evaldo e Dio, vocês têm um ponto de sorte extra porque entraram na hora. Aí. Eu já tô com meus pontos de sorte tudo coberto, então. Tem que gastar então. Eu também. Eu tenho que gastar. Ele não pode me extrapolar, né? Então, Não. paciência. Bora lá. Só relembrando que vocês ainda não estão em si no Santuário Vazio. Vocês estão a alguns metros dele, uns 200, 300 metros. Entre vocês e o Santuário Vazio há uma miríade de tendas e construções improvisadas diversas, onde inúmeras pessoas, viajantes, exploradores, nobres, nanos, outros sacerdotes que ainda não completaram seu voto, que tentaram passar no teste do Santuário Vazio e não foram aceitos. E todos eles, assim que a esfera que se aproximou de vocês e criou aquela ilusão, não ilusão, né? Holograma semissólido, que no momento em que vocês resolveram o enigma que fora dado, essa esfera diminuta anunciou a todos que o grupo de vocês possui autorização para adentrar no Santuário Vazio. Um dos poucos que possui. E essas pessoas, esses sapiens, esses humanos, esses nonomundianos, assim que observaram que vocês foram escolhidos, entre aspas, para adentrar no santuário onde eles não foram, eles pegaram suas armas, levantaram-se e começaram a partir na direção de vocês. Talvez uns que partiram pensando que podem tomar o lugar de vocês à força, outros simplesmente pela possibilidade de negar o acesso de vocês, já que não possuiu a capacidade de garantir tal acesso. Beleza? Beleza. Entretanto, antes de tudo isso, eu queria voltar brevemente, espero dessa vez, para algumas semanas atrás, em meio à cidade de Brasília, uma das grandes cidades que fazem parte do reinado que recebe esse mesmo nome, que compõe 4 grandes cidades, bem como um punhado de cidades menores, onde um servo dos como é, Jefferson? Sempre esqueço o nome. Luminarcas. Dos Luminarcas. Os eletrônicos infinitos. Espera por um convidado em meio a uma das ruas da cidade de Brasília, certo? Pera, eu tô esperando um convidado ou alguém Sim. tá me esperando? Você está esperando um convidado. Alguém, um desses nobres, entrou em contato contigo através de uma correspondência.
e falou que gostaria de se encontrar contigo, especificamente na cidade de Brasilis, certo? Talvez o seu personagem não seja oriundo daí, talvez ele seja. Isso aí cabe a você. Mas o importante é que esse nobre solicitou um encontro teu, um encontro contigo, falando que precisaria da ajuda de um especialista nas Numeneras, nas dádivas deixadas pelos antigos, certo? Como eu tô a serviço da guilda dos nanos, né? Que é... Eles provavelmente sempre têm que prestar um dos seus acólitos para implementar... Como tu falou na sessão 1, eu acho. Uhum. Que sempre deve haver um nano para acompanhar uma expedição de exploradores de Numenera ou executores das missões reais, aí um negócio assim. Sim, para poder entender o que é realmente perigoso, o que não é, o que é uma Numenera, o que não é. Certo? Eu tenho um distintivo da guilda, alguma coisa do gênero, que me distingua como membro nano da guilda. Tem. Beleza. Você está esperando, já tem algum tempo. Depois, flanqueado por provavelmente dois glaives, dois homens de armas extremamente largos e altos, portando armas embainhadas, logicamente. Você vê um homem de pele negra, roupas bem soltas, bem leves, um branco extremamente limpo, que é incomum nas ruas empoeiradas de Brasilis, andando com um altivo e um sorriso levemente irônico à medida que vai andando e olhando como os comuns vagam, como é a vida dos comuns nas terras de Brasilis. Ele vai andando, quando te vê um local esperado, ele faz um sinal para ti, cumprimentando a distância a princípio. E você vê o contratante e o seu contratante. O Shemok, quase sempre, devido à natureza da religião dele, ele utiliza aparatos mecânicos para... Tipo, é como se fosse o que é equivalente pra gente cruzar os braços ou ficar andando de um lado pro outro, seria o equivalente ao Shemok entrar em posição de tantra, cruzando as pernas e flutuando, assim. É quase que um maneirismo que ele faz pra se organizar. Ele vê o cara dando com a mão assim à distância, ele assenta com a cabeça levemente assim, quase como um movimento mecânico e reverente, e ele se põe a cruzar as pernas em pleno ar e flutuando assim, num movimento de tantra para dentro do aposento. Beleza. Quando você o faz, você vê que quando você vai se aproximando dele... Antes que ele diga a palavra, eu levanto a mão para que ele faça silêncio e olho para ele assim e digo: não faz necessário nenhum tipo de saudação ou arrodeios. Vá objetivamente ao ponto, como é a diretriz primordial. Ele sorri para ti. Vejo que aquilo que eles falaram sobre você, Shemok, é verdade. Os mais pragmáticos dentre os membros da Guilda dos Nanos. Eu não me identifico apenas como um nano. Um nano é apenas um meio para um fim, e eu sou a ferramenta para esse meio. Aí ele fala... Ele fala por enigmas, sem esperar que o cara compreenda a doutrina dele. Ele sorri e fala: o quão você é fiel à sua religião? O quanto uma máquina pode ser fiel à sua programação original? Ele sorri. Tenho algo para lhe mostrar. Por favor, me acompanhe. Mais uma vez devo reiterar. Não tenho apreço ou nenhum tipo de valor atribuído a rodeios ou atos protelatórios. Gostaria que fosse o mais objetivo possível, pois nossa reunião tem um objetivo, imagino eu. E aí ele começa a flutuar, só que dessa vez assim, em pé,
como se fosse o Brainiac, tá ligado? Aham. Ele vai flutuando assim, totalmente em rixa, assim, com os braços abaixados. Só que dessa vez o olho dele tá em âmbar, brilhando e se aproximando da criatura, fitando dos pés à cabeça, escaneando toda a complexão física dele. Beleza. Mostre-me o que deseja, se é esse o seu intento. Que a compreensão ilumine a nós dois. É algo que realmente vai ser mais fácil mostrar. Me acompanhe. O Shemok, ele começa a ativar uma espécie de mapeamento sensorial do cara. Uhum. Tipo, coração, pressão sanguínea, suor e tal, não sei o quê. Ele tá analisando o cara completo, pra saber se os membros da nobreza, das bioformas, são Interessante. dignos. Faz um teste de São dignos de inteligência estudar. 9. Eu posso dar um ponto de sorte a ele? Por isso? Eu já tenho 3, Gil, então. Não, Mas tipo, fazer o não, teste com... não acumula. Não passa de 3. Jefferson, faz um teste de intelecto, Lucas, dificuldade 9. Você tem alguma O coisa para objetivo- diminuir? Tem. O meu Edge é 2. Não, Ed é o quanto você diminui dos seus gastos de inteligência. A dificuldade em si, por enquanto, é 9. Entendi, pronto. Mais Só 9, basta um você tem que esforço, tirar. Hã? Calma. 9, você tem que tirar 27 no D20. O que é impossível. Para você tentar analisá-lo, você tem que fazer algum esforço, alguma coisa para baixar esse ACD. Pronto, eu vou usar um esforço, porque o objetivo do Shemok não era nem tanto descobrir algum intento secreto, Aham. mas realmente avaliar o valor de uma criatura das bioformas se considerar superior às demais apenas por uma titulação. E Certo. isso, colocado num panorama lógico, faz com que o Shemok automaticamente duvide desse valor, Beleza. fazendo uma análise quase que técnica e moral dessa superioridade dos nobres. Aham. Com um esforço, tu diminui para 8, certo? Ainda é um teste impossível. Tem alguma coisa para baixar o teste? Usa ponto de sorte. E o ponto só serve para baixar o teste? Não. Mas não serve pra tipo, dar bônus pra ele, não? Não. Você pode adicionar alguma coisa na cena que te permita baixar a qualidade. A qualidade não, Então. baixar o teste. Então, Pode dizer que tem alguma coisa em específico que te permite fazer isso. Um alvará. Não, alguma coisa que permita ele analisar melhor. Não diz precisa que tem uma ser. placa de Arduino, pô, onde o cara sentou e tu foi lá e... Não, é só eu falar alguma coisa. O Shemok tá com um apetrecho específico que ele estava preparado naquele momento. Coisa pior simples. que não. As minhas numerárias básicas são bem bosta. É um inalador de menta. Não, E o mas com outro ponto é- de. Calma. Com ponto de sorte é equivalente ao XP padrão do Numenera. Você pode adicionar algo na cena que te permita baixar o teste em um passo. Não precisa ser atrelado àquilo que tu tem. Uhum. É tipo a verdade, tá ligado? De cada um. Pronto, então eu vou gastar um ponto de sorte para dizer que quando o cara foi convidado a entrar nos aposentos do Shemok, na verdade, os aposentos de Shemok não são aposentos. É a oficina de aprimoramento onde ele constantemente gira seus seus auto-aprimoramentos, ele se auto-escaneia, ele se auto-analisa, ele transforma o que é biológico em máquina. Beleza. E com isso, os sensores eles são bem precisos, a ponto de maximizar o potencial de scan do Shemok. Beleza. Gasta 2 que eu deixo baixar o teste de 8 para 6. Beleza? Atualmente você precisa tirar apenas 18 no dado. Tem alguma perícia, alguma coisa? A minha skill é entender no Minera, ele não Ele não é um uma Numenera. Numenera, aparentemente. Ah, então tem, eu sou especializado em entender no Minera, eu posso encontrar uma Numenera adormecida nele, ou ele ser uma Numenera adormecida, De eu posso 6 verificar isso também. cai para ter treinado o especialista. Especialista. Esse é Cai para 4. Tem que tirar 12 ou mais no dado. Acho que tu vai tirar Beleza. 18.
É o Dale. suficiente. Aí, Cris, Vintão. Porra! Gastei 2 pontos de luck pra nada. errei Ó. para mais e para menos. Calma. Assim que você percebe, assim como você começa a analisar, a princípio, você não conseguiu, com seus scanners, suas habilidades, verificar nada do corpo dele. Tem que se esforçar um pouco mais. E assim você o Não, faz. porque o Pode falar. Shinnok ele tava analisando ele enquanto uma bioforma. Aham. Só que num dado momento ele encontrou uma assinatura muito particular e muito específica de uma Numenera, o que surpreendeu ele e fez com que a análise ampliasse agora por um espectro de compreensão de Numenera, que foi quando ele conseguiu compreender. Beleza. Você observa, o corpo dele não é um corpo orgânico. É um corpo que parece que é muito mais próximo do seu. Um corpo completamente engenhado, criado para parecer e até mesmo, caso ele queira ser sentido como um corpo humano. Mas é um corpo completamente engenhado. É um corpo, é uma Numenera viva e ambulante. Uma Numenera que é extremamente rara e que há muito não se via andando por essas terras. Nem mesmo no Baluarte, onde dizem que pessoas ou seres estranhos de dimensões inimagináveis conseguem simplesmente sair ou brotar dos estranhos monumentos deixados pelo antigo. Esse aparentemente simples nobre seria um viajante no mínimo. O Shinnok, ele pousa ao chão, assim, esperando que o cara perceba que ele pousou, e ele fica mortificado com a percepção de que aquele cara é muito superior ao que inicialmente as análises apontavam. E aí ele fala: meu senhor. Ele se põe numa reverência, leva a cabeça ao chão e diz: não sabia que era uma santa criatura que caminhava por essas terras. Digam que posso lhe ser útil, pois Shinnok é a ferramenta e os deuses são o caminho. Ele para, trava um instante e depois E ele olha percebe que eu para tava ti. escaneando ele. Ele Sim. percebe que eu escaneei ele completamente. Sim, mas ele tinha certeza que nada iria passar. Ele seria só um humano comum nesse scanner. Ele para por um minuto, os guardas pensam em avançar, ele levanta um braço, os guardas nada fazem. Ele olha para ti. Interessante. Eu pensei que esse disfarce serviria. Mas assim como você, eu gosto de ser o mais direto possível quando necessário e quando meu disfarce não é mais necessário. Eu estou buscando retomar aquilo que era meu. Enquanto eu dormia, esses seres de pele geralmente rosada e frágil tomaram os meus domínios. E antes de qualquer coisa, eu decidi aprender como vocês vivem. E eu tomei afeição por vocês. E eu não quero destruir como os meus irmãos já fizeram anteriormente. Simplesmente eu quero controlar. Eu quero que vocês queiram que eu controle. Então, és uma máquina sofisticada o suficiente para conseguir praticar a política dentro da mente de criaturas tão insuficientemente perfeitas como as bioformas que caminham por aqui. Sim. É um intento ineficiente, se me permite a discordância, nobre homem elevado. Mas mesmo não sendo extremamente eficiente, não deixa de ser interessante. Ele vai caminhando contigo, mostrando. Vocês vão conversando sobre diversas outras coisas, até que finalmente vocês sobem no que parece ser os destroços antigos de relíquias do passado, onde está sendo escorado por estruturas feitas de madeira e pedra. Um contraste típico desse nono mundo.
desse local, é como se fosse uma sacada grande, ele aponta um pouco mais distante e você consegue observar. Quando você observa, você vê uma criatura, uma dúzia de criaturas, uma mistura perfeita entre o orgânico e o mecânico. Soldados perfeitos, soldados de uma outra era. Você vê essa criatura, que lembra uma espécie de inseto bípede, com mãos e pés que lembram vagamente humanos. Entretanto, o pescoço extremamente alongado dá um ar de estranheza. Sem falar que a criatura em si não possui pele, apenas músculos que em várias partes são cobertas por partes mecânicas que se integram perfeitamente a essas criaturas. Assim que você observa, ele fala: tais criaturas são nomeados agora como soldados orgolianos. Eles faziam parte, na época que os meus governavam aqui, como uma forma básica de infantaria. Aquele que se diz o soberano dessas terras possui uma dúzia desses meus soldados. Uma dúzia é o suficiente para ele governar e ter certeza que o seu governo vai funcionar aqui. Mas qual é o papel que você deseja que eu desempenhe nessa trama? A noroeste E daqui, qual é o preço a qual eu serei pago? a sudoeste Pois- daqui, há um santuário vazio. Lá há diversas numeneras. Eu quero que você busque por uma que se perdeu há um tempo, uma que em posse dela eu poderei não só retomar o controle desses soldados, como me permitirá adentrar na casa dos meus. O meu pagamento eu quero adiantado. Eu quero em forma do único pagamento ao qual eu gosto de cobrar: informação. Eu quero saber a totalidade de quem você é e as verdadeiras forças às quais você representa. Pois eu sirvo a deuses máquinas, mas nem toda máquina é um deus. E ele fala para ti: eu era um dos regentes há eras atrás. Não tenho total memória de como fui posto para dormir, mas isso é o que eu posso afirmar. Jefferson, faz um teste de dificuldade 6 de intelecto, ligado à percepção, à intuição, melhor falando. Você tem algum talento, alguma coisa? Tenha. Sentir magia? Não. Ligado à percepção, à intuição. Não. Então, Só tem entender no minério, é especializado. não. Nesse caso, não. Faz um... você pode se esforçar para diminuir o teste em 1. Eu não já gastei um esforço, não? No outro teste. Nesse de agora, não. Beleza, então eu... Seria... Você gastaria 3, como tu tem de 2, né? Você gasta só 1 ponto. É, 3 não é o suficiente. Quer gastar um ponto de sorte pra rerolar? Ah, não. Beleza. O que ele fala, que ele é um dos regentes de eras atrás e simplesmente foi posto pra dormir por um motivo que ele não se lembra, faz total sentido. Pra quem? Pra mim? Pelo menos por enquanto, sim. Ele pode não se lembrar do que aconteceu. Mas pela assinatura de analisar ele como Numenera, eu sei se ele é da tecnologia dos Luminarcas, dos Mechalords. Ele parece ser, só que os Luminarcas, até pelo que eu lembro do teu, eles possuíam um corpo mecanizado. Eles demonstravam claramente
ser máquinas, correto? Sim. Esse não possui. Esse reconhece o que eram os Iluminarcas e ele pediu uma chave, um controle, uma Numenera para controlar esses tais soldados orgolianos. Por que um mestre Iluminarca pediria isso? Não pediria. Pois o controle já seria dele. Então esse provavelmente não é uma divindade entre os homens, é só uma criatura próxima a um santo ou deus menor, ou até um anjo. Mas aí pro Shemok, ele cruza os dedos assim, leva até próximo da boca, como se fosse fazer uma oração. Ele leva a mão até uma dessas criaturas e diz: posso? Vocês estão distantes. Ele não pertence ao nobre, pertence à coroa. São soldados de Brasilis. Estão um pouco distantes. Vocês estão na sacada observando uma dúzia deles. Entendi. Pronto. Então, precisarei de provisões e um consentimento da guilda para seguir nessa missão. Porém, eu já havia sido designado para o tratamento da doença chamada Mal de Levet. Eu tenho arquivos aqui comigo e gostaria, se possível, de mascarar as minhas intenções inicialmente, pois a maioria das criaturas e as bioformas não compreenderiam o que significa a ascensão dos deuses ou dos seus acólitos mais próximos. Ele fala: sim, eu pedi para uma pessoa de minha confiança também participar de uma dessas caravanas. Eu tenho uma teoria que busco botar à prova. Acredito que a mecanização seja a cura mais eficiente para Levet, pois as criaturas fúngicas que se alimentam dos seus hospedeiros não são capazes de se proliferar em meio às máquinas. O problema é que as bioformas têm muito apreço pelo seu formato original, imperfeito e incompleto. Isso de fato é verdade. Mas enquanto você busca essa cura, também tenta encontrar a chave. Ela é primordial. Por que eu deveria entregar ela diretamente a você e não eu mesmo fazer uso para reacender a chama de meio? Porque um ser ainda imperfeito como você não conseguiria usar tal Numenera. Eita, chamou de Windows XP. De fato, eu compreendo e entendo isso em sua parcialidade, pois ainda tenho bioforma em mim. Enquanto você... Eu entendo e o meu propósito será, seu propósito será atendido. Quando você fala isso, você se vê em meio a aquela miríade de casas, cabanas improvisadas, pessoas já puxando armas improvisadas, enquanto uma das esferas perfeitas que rodeia o santuário vazio informa: vocês foram aprovados, vocês podem adentrar no santuário vazio. E eu agradeço também vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, comunicar-se conosco durante os episódios a partir dos comentários do YouTube ou alguma outra forma. E é isso, vamos para a próxima sessão e não deixe de acompanhar mais também o episódio na íntegra que vai para o Spotify. Tchau!